Olá, mãe que me acompanha aqui no canal Renascendo Após a Maternidade. Hoje eu quero voltar num assunto que eu falei há 2 semanas atrás sobre o Mami Burnout, que é aquele esgotamento físico, psíquico, emocional que pode levar muitas mães a quererem fugir dessa maternidade, dessa vida atual e que também, se não tratado, pode virar uma depressão perinatal, uma depressão nesse período após o parto. E a Camila Araújo, que é uma pessoa que está sempre aqui antenada nos vídeos, me fez uma pergunta muito importante. Bianca, então como saber se a pessoa está com mami burnout ou se ela está com uma depressão pós-parto, né? Qual que é a diferença entre os dois? Vem comigo que é sobre isso que eu quero falar para a Camila e também para você. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade, mãe assim como você, do Davi e do Lucas. E se você não acompanhou essa série de vídeos sobre o Mami Burnout, então para tudo e vai lá no link que vai aparecer em algum lugar aqui em cima desse vídeo, assiste esses 2 vídeos que eu já produzi para você entender do que nós estamos falando e depois volta para cá para você assistir essa continuação respondendo a pergunta da Camila Araújo. Então, Camila, você que está aí me assistindo e também tem essa curiosidade, também ficou com essa dúvida ou nem parou para refletir, mas também acho importante saber sobre isso. Como eu falei naqueles primeiros vídeos, a probabilidade de um mami burnout se transformar numa depressão perinatal é muito grande. Mas o que exatamente diferencia um mami burnout de uma depressão perinatal? Não há uma resposta certinha, né, estipulada, amplamente estudada sobre a diferenciação do burnout para a depressão, tá? Mas a gente já consegue pensar em algumas questões que são particulares de cada quadro, para que a gente possa prever quando ainda está falando de burnout e quando a gente já está falando de depressão. Lembrando que são esses 2 termos, eles são amplos, não se refere somente à maternidade. No caso do burnout, é um adoecimento ligado ao trabalho, que a gente começou a compreender que estava acontecendo também no mundo da maternidade, porque ser mãe é um trabalho também, e a depressão que também vai acometer pessoas de todos os tipos, sexos, cor, religião e momentos de vida, mas que nós já sabemos que há uma prevalência muito grande dessa depressão acontecer após ou durante a gestação ou após a maternidade por conta desse momento ser um momento de uma crise grande, né, onde a gente começa a ter que se adaptar a uma nova forma de viver e também a uma nova pessoa. Bom, mas tendo em vista que são adoecimentos amplos e que nós estamos, né, cada vez mais aproximando também desse mundo da maternidade e também da parentalidade, porque também são adoecimentos que podem acometer não só mães como pais, algumas coisas podem nos apoiar a entender quando ainda é o burnout e quando já virou uma depressão. A primeira delas é a questão de que o estado depressivo que acontece no mami burnout, ele é um estado depressivo, é algo temporário, diferente de uma depressão, onde esse estado depressivo é algo constante e não vai embora sem um apoio profissional, tá? Uma outra questão que diferencia o burnout de uma depressão é que esse burnout ele está relacionado a esse trabalho, que no nosso caso a vida materna, enquanto a depressão está relacionada a todas as áreas da vida. Não existe a pessoa que está depressiva no trabalho. Se ela está depressiva com questões do trabalho, ela vai se manifestar e se apresentar como depressiva nas outras áreas da vida dela, enquanto uma pessoa que está com burnout provavelmente vai apresentar aqueles sintomas, né, do burnout, que eu já falei para vocês, quando estiver exercendo ali aquele seu papel, que no nosso caso é o papel da maternidade, mas que talvez se sair, né, se encontrar com uma amiga, se sair daquele momento da maternidade e for fazer outras coisas e viver outros papéis sociais, ela não vai apresentar aqueles sintomas que ela está apresentando, né? Então, tá com vontade de fugir de casa,
mas quer se encontrar com a amiga e talvez aquilo ali seja algo extremamente prazeroso e naquele momento ela não vai apresentar os sintomas que ela costuma apresentar dentro de casa. Uma outra questão que também pode diferenciar o burnout da depressão é o sentimento de culpa, que é presente nos dois estados, tanto na síndrome de burnout quanto na depressão, há um sentimento de culpa muito grande. Porém, pessoas que estão sofrendo do burnout costumam apresentar uma culpa, vamos dizer, real, né? Se sente culpado de coisas que realmente podem gerar culpa em qualquer pessoa. Enquanto uma pessoa depressiva tende a hipervalorizar essa culpa e também a sentir culpa de coisas que talvez quem esteja olhando de fora fale, não faz sentido você se sentir culpada por isso. Então essa culpa na depressão, ela é uma culpa muitas vezes até mesmo irreal, diferente de uma pessoa que está com o burnout. De um modo geral, é isso que vai diferenciar uma condição da outra, pelo menos o que foi estudado até o momento, que está sendo referenciado em alguns estudos de caso. Há de se ter muito mais olhar para essas questões, muito mais pesquisa para que a gente possa começar a afirmar coisas com certezas absolutas, se é que isso é possível. Mas, no primeiro momento, é isso que vai diferenciar essas duas condições, sendo que esse burnout, se não for cuidado, já é correlacionado com uma alta incidência de realmente se transformar numa depressão. Então, seja no nosso mundo da maternidade, seja com outros públicos, com outras pessoas, nós precisamos sempre estar de olho na nossa saúde emocional, que na menor dúvida se eu tô com burnout, se eu tô com depressão, se isso só é uma tristeza, um baby blues, que seja, que a gente procure ajuda, que a gente não tenha medo de procurar apoio psicológico e psiquiátrico. O máximo que vai acontecer é você ou sair sem diagnóstico e falar, ok, talvez você precise de uma ajuda mais psicológica, mas não há um adoecimento. Ou, ok, você tem um adoecimento, ou você tem um burnout, ou você tem uma depressão, ou você tem uma ansiedade, enfim, algum tipo de adoecimento e o tratamento é tal. Né? A gente prolonga o nosso sofrimento quando há uma possibilidade, né? Aliás, várias possibilidades de nos tratarmos. E a gente precisa cada vez mais procurar esse auxílio, procurar essa ajuda para que a gente fique bem nesse momento de vida onde há um ser que nasceu e que precisa do seu cuidado, do seu olhar, do seu vínculo. Então, por você, por ele, cuide da sua saúde emocional. Era essa a minha mensagem de hoje. Eu espero que eu tenha te respondido, Camila. Um grande beijo para você e para todas as outras mães que acompanham o Renascendo Após a Maternidade. Tchau, tchau.